Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, a leitura do dia 20 de março. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E, quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E, chegando ele ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que os profetas profetizavam. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: Aonde fostes? E disse ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel. E disse Saul ao seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam, porém o negócio do reino de que Samuel falara lhe não declarou. O povo escolhe Saul para seu rei. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se
a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali. E correram e o tomaram dali. E pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu-o num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Saul vence os amonitas. Então subiu Naás, capítulo 11, do primeiro livro de Samuel. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com esta condição, farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois, e cortou os pedaços, e tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós. Então nos fareis conforme tudo que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial, pela vigília da manhã, e feriram a Amon até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Porém, Saul disse:
Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: Vinde, vamos nós a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal. E ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Capítulo 12 do primeiro livro de Samuel. Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci. Encaneci quer dizer que ele já está de cabelos brancos. Vou repetir. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci. E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: O Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal e a Bedã, e a Jefité e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: Não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas, se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva,
e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Amém? Você terminou de ouvir a leitura do dia 20 de março. Você ouviu os capítulos 10, 11 e 12 do primeiro livro de Samuel. Eu espero você na próxima gravação, que será a leitura do dia 21 de março. Espero que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Nesta leitura, se você prestou atenção, o sacerdote Samuel estava lamentando com o povo, porque ele era o sacerdote juiz em Israel. Mas o povo recusou Samuel e queria um rei, como as outras nações tinham rei. Então Samuel foi apresentar a Deus esta causa. E Samuel fez um lamento com Deus. E Deus disse para Samuel que o povo não estava rejeitando ele, Samuel, mas estava rejeitando o próprio Deus. E o povo esqueceu que Deus enviou livramento enviou Moisés e Arão para tirar o povo do Egito, que estavam lá há 430 anos. Mas o povo esqueceu de tudo isso, agora eles querem um rei. Então Samuel faz uma pergunta, faz várias perguntas para eles, vocês observaram a leitura, porque nós somos humanos, né? Samuel também ele era homem de carne e osso, e ele era um homem de Deus. Então, no capítulo 12, vocês se recordam que Samuel perguntou a eles: a quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? E de cuja mão tenho tomado presente e com ele encobri os meus olhos? E ele vai questionando com o povo. Então o povo disse: não, em nada nos oprimiste, mas nós queremos um rei. Então Deus atendeu o pedido do povo e ungiu Saul, rei de Israel. Você vai continuar ouvindo esta história, o que aconteceu com o reinado de Saul, como ele agiu. Ele foi desobediente, mas Deus tolerou, mesmo assim, Saul reinando. Mas você vai continuar ouvindo a história bíblica, porque eu não posso ministrar a palavra, eu não posso pregar, senão o áudio fica muito longo. Eu só estou fazendo a leitura. Eu gostaria muito de explicar em cada leitura, mas não dá, porque a Bíblia ela é um livro, não é um livro pequeno para ser gravado, né? E eu já estou gravando a Bíblia pela 4ª vez para colocar no meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com. Você terá ali, ou tem ali,
4 opções para você ouvir a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Eu sempre gravo pelas madrugadas e peço desculpas a você por algumas falhas, por alguns errinhos, que eu às vezes repito os versículos, mas eu espero que isso não seja motivo para você deixar de ouvir a leitura da Bíblia. Obrigada por me ouvir, um grande abraço e Deus te abençoe. Até lá, se assim Deus permitir.